Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das histórias mais conhecidas de todas, mas indo direto na fonte, sabe? Usando só o texto de Gênesis como nosso mapa, a gente vai tentar entender o plano por trás do grande dilúvio. O que será que levou o mundo a uma destruição total? E como, no meio desse caos todo, só uma família foi escolhida para começar tudo de novo? Pois é, a pergunta que fica no ar é gigantesca. O que leva o mundo inteiro a ser destruído? E segundo o texto de Gênesis, a resposta não é um acidente, um desastre natural qualquer. Não, é algo bem específico e que tem tudo a ver com a gente, com o ser humano. É por aí que a gente começa a cavar. Então, para a gente entender por que teve uma inundação, primeiro a gente precisa entender o que foi a gota d'água, sabe? A nossa primeira parada é na raiz do problema, como o texto descreve, a corrupção que tomou conta da humanidade. Bom, a história começa de um jeito até que bem normal. O texto diz que a humanidade estava crescendo, se multiplicando e se espalhando pelo planeta. Tenta imaginar um mundo novinho em folha, cheio de gente, em plena expansão. Mas aí, a coisa começa a ficar diferente. O texto joga um elemento de mistério na história, falando que naquela época existiam gigantes na Terra. E não era qualquer um não, eram descritos como varões de fama, heróis da antiguidade. Isso já dá uma pista de que aquele mundo pré-dilúvio era bem diferente do que a gente imagina. E no meio dessa era de gigantes e de crescimento, um relógio começa a correr. Um decreto divino coloca um prazo de validade. Os dias da humanidade seriam de 120 anos. Esse número não está ali por acaso não, é o primeiro sinal bem claro de que o tempo estava acabando. E aqui, a gente chega no X da questão. O problema não era uma coisinha errada aqui e outra ali. O texto descreve algo muito mais fundo, que vinha de dentro. A maldade era tanta que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Pensa no peso dessa frase, o tempo todo só maldade. E claro, o que tá podre por dentro, uma hora vaza. O resultado foi o caos total. O texto é bem direto. A Terra estava corrompida e cheia de violência. Não era um problema local, numa cidade ou outra. Era geral. Uma pandemia de maldade. Beleza, o cenário está montado. Um mundo quebrado. A pergunta agora é, e aí? Qual foi a resposta para tudo isso? É agora que a gente vai ver a reação divina a essa corrupção toda, segundo a fonte. Olha, essa parte é uma das mais impactantes do texto, porque ela fala de um sentimento muito humano, só que vindo do divino, arrependimento. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem e pesou-lhe em seu coração. É uma imagem muito forte da dor de um criador, vendo que sua criação deu errado. E essa dor, esse peso no coração, vira uma decisão. E que decisão, hein? A resolução é destruir não só os seres humanos, mas praticamente toda a vida na Terra. É tipo apertar o botão de reset numa escala cósmica. Mas quando parecia que já era, que o fim era certo, a história dá uma virada. No meio de um mundo inteiro condenado, aparece uma única exceção. Uma pessoa que era diferente no meio daquela corrupção toda. E aí, no meio de toda essa escuridão, uma frase muda o jogo. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. É uma frase simples, mas que se torna a única esperança para todo o planeta. Tá, mas o que Noé tinha de tão especial? O texto faz questão de mostrar o contraste. De um lado, você tinha um mundo corrupto, violento. Do outro, Noé, que é descrito como o varão justo e reto que andava com Deus. É o oposto, preto no branco. E a boa notícia para ele é que ele não ia encarar essa missão gigantesca sozinho. A salvação também valia para a família dele, os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Esse pequeno grupo seria o futuro de toda a humanidade. Pensa na responsabilidade. Ok, então a gente já entendeu o porquê da destruição. Agora vamos para a parte prática, o como. Como é que Noé e a família iam sobreviver a isso? É aí que entra o incrível plano da arca. As instruções vêm bem direitinho, passo a passo. Primeiro, a confirmação do juízo. Olha, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Depois, a solução, a ordem para construir uma arca. E o mais importante, uma promessa para o futuro. Uma aliança para garantir que eles iriam sobreviver. E não foi um pedido vago, tipo, faz um barco aí. Não, o texto entrega basicamente a planta de engenharia da arca. O tipo de madeira, a necessidade de ter divisões, como impermeabilizar com betume, e as medidas são absurdas.
300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Gente, era um negócio colossal. Claro, um navio desse tamanho não ia zarpar vazio, né? A ordem era levar não só a família de Noé, mas também casais de todos os tipos de animais, para a vida poder continuar depois. E ainda por cima, estocar comida para todo mundo. Imagina a logística disso, uma loucura. E aí, diante dessa tarefa que parecia impossível, o que Noé fez? O texto é super direto, mas muito poderoso. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Ou seja, ele foi lá e fez, exatamente como foi pedido, sem tirar nem pôr. Uma obediência total. E com tudo pronto, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? O que será que move uma pessoa a construir uma arca gigantesca quando o mundo inteiro está contra? Foi fé inabalável? Foi obediência cega? Ou foi o mais básico instinto de sobrevivência? O texto conta os fatos, mas a motivação por trás de tudo isso é algo que ecoa e faz a gente pensar até hoje.